Quero convidar você agora a abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler a primeira parte do verso 4. Gálatas, capítulo 4, verso 4. Vamos ler a primeira parte desse verso. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4. Gálatas 4, verso de número 4, diz assim: Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Obrigado, Senhor, por esta manhã festiva, em que celebramos mais uma vez o nascimento de Jesus, encarnação do Verbo divino, Filho eternamente gerado, nosso Senhor e nosso Salvador. O Senhor que recebeu os nossos louvores, a nossa adoração, que ouviu as nossas orações, agora se digna também, Senhor, de falar conosco por meio da Tua palavra e através do Teu Espírito. Que haja lugar em cada mente e cada coração para a porção que o Senhor já preparou para essa manhã. E assim glorifica o Teu nome e abençoe o Teu povo, a Tua igreja, aqui reunida, e também nos lares que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. Por que celebramos o Natal? Você sabe que nesse próximo dia 25, já começando na véspera, no dia 24, em diferentes partes do mundo, pessoas se reunirão para celebrarem o Natal, o nascimento de Jesus. E nós também faremos isto, celebraremos em nossas casas. No dia 25 estaremos aqui também para celebrarmos o Natal. Embora nós saibamos que há cristãos sérios, há cristãos sinceros que merecem, são dignos do nosso respeito, que todavia optam por não celebrarem a festa. E as razões são variadas, mas dentre elas, pelo menos 3 se destacam. Alguns apontam o fato de que não há nenhuma certeza de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Eles, inclusive, observam que na ocasião do nascimento de Jesus, haviam pastores no campo, que indica que o tempo, o momento, não era o inverno, pois senão não estariam nos campos, segundo eles. Deveria ser ali provavelmente a primavera, e eles preferem então pensar na data do nascimento de Jesus lá para o mês de maio e o mês de junho, segundo a primavera naquela região. Embora há quem diga que os rebanhos que eram preparados para os sacrifícios, eles poderiam ser cuidados nos campos abertos, mesmo no inverno, de forma que a Bíblia nem atesta, nem refuta completamente a data, dia 25. Não há nada que indique que tenha sido, mas ao mesmo tempo nada determinante que diga que não possa ter sido. Uma segunda razão pela qual esses irmãos preferem não celebrar o Natal é que
eles associam o Natal à substituição de festas pagãs. Eles afirmam que o Natal passou a ser celebrado pela Igreja apenas no século V. Não tinha sido um costume da Igreja até o século V. Apenas no século V é que a Igreja começa a celebrar o Natal em substituição a algumas festas pagãs, como o solstício, que era o dia, a festa em que se adorava o Deus Sol. Então, ao invés de se adorar o Sol invicto, passou-se a adorar o Sol da Justiça, num tempo em que a sociedade da época passou a ser cristianizada. Roma teria se cristianizado e a Igreja se romanizado. E então o calendário que antes era romano, com toda a adoração do seu panteão de deuses, passa a ser agora um calendário cristão, com as festas pagãs sendo substituídas por aquilo que entendiam ser equivalentes. E uma última razão, talvez a mais conhecida de nós, é que dizem que a nossa festa, nessa data, está muito mais associada hoje a um consumismo. São muitas luzes, são muitos presentes, são muitas visitas ao shopping, agora ao Mercado Livre, a Amazon, mas pouco ou nada de Jesus. Igual passou um vídeo tempos atrás, numa época de Natal, de uma criança visitando o shopping e tinha fila para tudo. E aí ela se pergunta, mas onde está a fila para se ver Jesus? Não tinha. Então, diante de todas essas questões que são levantadas, nós, porém, cristãos, também sérios, também sinceros na nossa fé, que optamos, todavia, por sim, vamos celebrar o Natal, vamos celebrar o nascimento de Jesus, nós também precisamos apresentar as nossas razões, nós precisamos responder à pergunta: por que celebramos o Natal? Eu vejo pelo menos 3 boas razões para celebrarmos o Natal. Primeira, porque é uma oportunidade, uma chance de se anunciar a Jesus. Você sabe que existem contextos nesse mundo, especialmente os países chamados países pós-cristãos, em que grande parte da população só visita uma igreja uma vez no ano. Uma vez no ano. Pessoas cujos avós eram cristãos. Os bisavós eram cristãos. Os tataravós eram cristãos fiéis, mas agora surge uma geração cristã apenas nominal, sem qualquer vínculo com a igreja, mas fazem questão de visitar a igreja pelo menos uma vez no ano, e justamente no Natal. Então, deveriam os pastores, nesse contexto, abolirem os cultos de Natal, sendo que os cultos de Natal são provavelmente a única chance de esses pastores anunciarem o Evangelho, anunciarem a Cristo Salvador vivo a essas pessoas, a esses descendentes de cristãos sinceros do passado. Eles fazem igual Paulo fazia, que aproveitava os cultos, os encontros nas sinagogas para anunciar o Messias Cristo.
Fazem como o próprio Jesus, que aproveitava não apenas as reuniões das sinagogas, mas as festas judaicas, o calendário judaico. Jesus ia a essas festas. Jesus não se isolava. Jesus ia a essas festas e lá se apresentava como Messias por meio da sua palavra, por meio da sua presença e por meio das suas ações, os seus sinais. Esses pastores fazem o mesmo, anunciando o Evangelho no culto de Natal. Como bem disse Paulo em Efésios 5,16, aproveitando bem o quê? Cada oportunidade, pois os dias são maus. Aproveitando bem cada oportunidade para fazer Cristo conhecido. O Evangelho anunciado, se é uma oportunidade, a usemos, porque os dias são maus. Segundo, nós celebramos o Natal e fazemos isso com convicção de fé, porque se não há nada na Bíblia que nos diga para o fazermos, também não há nada na Bíblia que nos diga para não o fazermos. Até porque, você sabe, a vida cristã, o Evangelho, não se resume a coisas que se pode e coisas que não se pode, mas há as coisas que convêm e coisas que não se convêm. Não foi isso que Paulo disse? Lá em 1 Coríntios 6,12, ele vai dizer assim, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. O que convém? Tudo aquilo que promove a vida. O que não convém? Tudo aquilo que promove a morte. O salário do pecado é a morte. Eu tenho para mim que o que nós fazemos aqui hoje promove a vida, não a morte. Promove o fortalecimento, o avivamento da nossa fé, a confraternização entre os irmãos, e não apenas nos nossos momentos de culto, mas nas nossas reuniões, nos lares também. Eu me pergunto se haveria data mais propícia do nosso calendário, se haveria uma data mais comum das nossas agendas, em que podemos convidar pessoas, familiares, parentes, amigos, vizinhos, inclusive irmãos da igreja que sabemos que talvez passarão a data sozinho. Talvez você conheça aqui algum irmão, alguma irmã que não tem uma família tão bonita, funcional, presente como a sua, que talvez vai passar sozinho. É uma chance de você convidar essa pessoa para passar com você e juntos ali ter momentos de comunhão, de confraternização, de louvor a Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Eu duvido que Jesus não vai estar lá. Eu duvido que Jesus não vai estar lá, feliz e abençoando esse momento de uma forma toda especial e singela. Aí, alguém pode dizer assim, pastor, mas isso daí tinha que ser o ano inteiro. Talvez, irmão. Talvez. Mas a vida é corrida para todo mundo. A vida é difícil para todo mundo. Então, ao invés de ficarmos falando, mas só no Natal, melhor é dizermos, pelo menos no Natal.
Não é isso que o Paulo diz? 1 Tessalonicenses 4,18, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Que bom que pelo menos um dia no ano a gente consegue se reunir. A gente consegue se confraternizar. A gente consegue cantar juntos hinos de louvores ao Senhor. Então fica aqui o desafio, que os seus olhos se estendam. Quem sabe você não identifique um irmão, uma irmã, que o Espírito Santo te toque para você convidar a sua ceia de Natal. Talvez alguém que nem faça tanto parte do seu círculo de amizade íntima na igreja, mas compartilha do mesmo sangue remidor e do mesmo Espírito de Jesus que você. Jesus vai ficar muito feliz. Ele há de ser honrado nesse Natal. E terceiro, irmãos, nós celebramos sim, e fazemos isso com alegria, e procuramos fazer o nosso melhor para exaltarmos o Senhor, porque o nascimento de Jesus não foi um evento qualquer, num dia qualquer. Não foi. Esse texto que nós lemos, do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 4 da sua epístola aos Gálatas, ele vai dizer, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Então, primeiro, não foi um evento qualquer. Em muitas partes das Escrituras, você vai ver, não apenas uma vez, Deus enviando anjos. Em outras partes das Escrituras, você vai ver muitas vezes, repetidas vezes, Deus enviando profetas para trazer seu povo de volta. Mas uma única vez, um evento único, foi quando Deus não enviou anjos, não enviou profetas, mas enviou o seu Filho. Seu Filho unigênito. Seu único Filho gerado, eternamente gerado. O seu verbo pelo qual Deus criou todas as coisas, e não apenas criou todas as coisas, mas destinou todas as coisas, o verbo divino, que nesse evento se torna verbo encarnado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi um evento único, que não houve antes e não se repetirá depois. Não foi qualquer evento, foi um evento único. E não aconteceu em um dia qualquer, por acaso. Mas o Paulo vai dizer, na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo já estava preparado, no dia exato, determinado por Deus. Não foi qualquer dia. Aconteceu. Não, foi no dia exato, determinado por Deus. Então é como se Deus tivesse uma agenda em que Ele já determinou os eventos da história da salvação. Alguns desses eventos você conhece, a promessa do Messias, em Gênesis 3,15, aquele que viria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. O chamado de Abraão, para desse ser formado uma nação, um povo, do qual viria o Messias.
a formalização, a instituição desse povo no Monte Sinai, por meio da entrega da lei. O reinado de Davi, que foi um protótipo que protagonizou o reinado do Messias, a preservação desse povo no cativeiro, o trazer de volta esse povo do cativeiro, o permitir que o Império Romano viesse e construísse estradas por toda a parte, e antes o Império grego, que ensinou a língua grega a boa parte da população, de forma que quando tudo está preparado na história, cumpre-se a promessa, Deus envia o seu Filho. No topo da pirâmide dos eventos, o evento Cristo, que vai desde o seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Aí depois a pirâmide começa a descer, vem o Espírito Santo, forma-se a igreja, o Israel espiritual, e agora nós vivemos nesse período de tempo entre a primeira vinda e a sua volta, que a Bíblia vai chamar de últimos tempos, porque o último evento marcado na agenda de Deus da história da salvação, que falta acontecer, é a volta. Então tudo já aconteceu. Todos os eventos que Deus marcou na sua agenda, na história da salvação, Ele foi ticando. Nascimento de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo, assunção de Cristo, descida do Espírito Santo. Só falta um evento a ser ticado. A volta de Cristo. E aí então a história humana finda-se. A história da salvação se completa. Vivemos aqui, naquilo que a Bíblia chama de últimos tempos, porque só falta um evento para Deus ticar e escrever. Fim. Fim. Tudo cumprido. Tudo completo. Tudo feito. Quem é, é. Quem não é, não é. Então, irmãos, o nascimento de Jesus não foi o único evento desta história da salvação, mas, por outro lado, não foi um evento qualquer, pelo contrário. Tanto que nesse dia, nesse exato dia, o céu se abre, um anjo aparece e diz assim a pastores que estão no campo: vos trago novas de grande alegria para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo. O Messias, aquele lá do Gênesis 3,15, o Messias, Cristo, o Senhor. E aí então, o relato diz: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele ama. Então, pode até ser uma opção da terra celebrar ou não o nascimento de Jesus, mas que os céus celebraram. E por isso, nós celebramos também. Então, irmãos, há irmãos sinceros, sérios, que optam pela não celebração, e nós devemos respeitar, até porque Romanos 14:1 vai dizer assim: uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outro julga iguais todos os dias, cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Contudo, nós que optamos pela celebração, nós o fazemos
porque vemos boas razões para fazê-lo. Melhores razões para fazê-lo. Bíblicas razões para fazê-lo. Então, vamos louvar a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Vamos celebrar o dia da sua encarnação, o seu nascimento, o dia que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós para a nossa salvação. Vamos fazer isso agora louvando, pois como diz o cântico que vamos entoar, é Natal. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.